em 1 Samuel, eu quero ler uma passagem bem... Só um minutinho. Eu deixei meu celular carregando ali e as marcações estavam tudo no celular, tá? Mas capítulo 1, versículo 1 vai falar sobre Eucana. E eu quero trazer para você. Eu orei a Deus, eu tinha preparado toda uma palavra até quinta-feira. Sexta-feira eu cheguei em casa, fui dar uma estudadinha e dobrei meus joelhos e Deus falou assim: eu sei que tu gosta de pregar coisa diferente. Eu sei que tu não gosta de mesmice. Mas eu gosto de quando eu te uso, não quando você se usa sozinho. E eu perguntei: Senhor, mas o que tu quer que eu fale? E eu comecei a ler sobre Eucana. Versículo 1, ele vai dizer assim: e houve um homem de Ramataim, Zofim, da região das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Eframita. Amém? Tome seu assento. Estava lendo sobre Eucana, e eu não vou pregar sobre Eucana. Mas eu precisava ler esse versículo para você entender uma coisa. Todo mundo conhece a história de Samuel. E a história de Samuel, uma das mais faladas, é um dos profetas que mais tem posse de profecias antes dos reis. E ele teve uma geração ao qual foi diferente da sua geração. Ele foi gerado diferente de outros que foram no mesmo contexto, no mesmo tempo, criados. A história vai falar que Eucana era casado com uma mulher chamada Ana, e ele tinha uma segunda esposa, chamada Penina. Para quem não sabe, a lei dizia que se o marido ele casasse com uma esposa naquela época e a sua esposa não pudesse ter filhos, ele poderia ou se apartar da sua esposa ou abandoná-la, ou se ele amasse tanto ela, ele poderia tomar uma outra esposa. Quem lê essa passagem de Eucana vai ver a demonstração de amor de Eucana com Ana. Por quê? A Bíblia vai dizer que Penina tinha filhos. Ana não tinha filhos. A Bíblia vai dizer que existia uma guerra entre Ana e Penina. Elas se degladiavam porque uma tinha filho e a outra não. Uma tinha filhos, mas a outra tinha o amor do seu esposo. E era uma guerra constante. A Bíblia vai dizer que certa feita Ana, ela vai subir para adoração junto com seu marido. Toda a família vai subir a Siló. E eles vão adorar ao Senhor. Ana, por sua vez, ela não come, ela não bebe. Ela se entristece e ela vai para o templo. Ela chega no templo. E a sua tristeza é tanto que ela não consegue falar. A Bíblia vai dizer que os seus lábios se mexem. A Bíblia vai dizer que ela chora, mas não sai uma palavra. A Bíblia vai nos dizer que naquele tempo, o sacerdote, o sumo sacerdote, Eli, ele vai olhar e vai começar a julgar Ana. E eu quero trazer esse contexto para você entender o que eu vou falar. Ana, ela está pedindo a Deus para que ela tivesse um filho. E Deus começou a falar comigo.
Caleb começou a falar sobre motivação. Qual a sua motivação de chegar a um culto ao qual foi programado, preparado? Qual a sua motivação de sair da sua casa e chegar até a igreja? Semana passada foi falado, você veio olhar os seus amigos, você veio de repente visitar alguém, você veio de repente ouvir uma palavra diferente, você veio ver um louvor diferente. Qual a sua motivação de chegar até aqui? A Bíblia vai dizer que Ana, ela é julgada por Eli. Mas Eli, quando ela fala que ela está quebrantada, ele vai dizer, vai-te, serva. Ele abençoa ela. A Bíblia vai dizer que Ana coloca para o Senhor que se ele lhe desse um filho, e ela vai especificar, se Deus lhe desse um filho homem, ela devolveria a ele. A Bíblia vai dizer na continuação da história que Deus acha graça nisso. E Deus permite que ela tenha um filho. E esse filho se chama Samuel. Samuel, aquele a quem Deus deu. A uma mulher que não podia ter filhos. Samuel, ele nasce. E eu gosto da história de Samuel, ele nasce. A sua mãe, quando recebe Samuel, ela deveria subir ao templo adorar o Senhor. Ela disse, não, eu não vou subir até ele estar em fase de ser desmamado, ou não depender mais de mim, para levar ao templo e entregar ao Senhor. E ela fala isso a Eucana. E eu comecei a olhar, que eu sou pai, e eu sou pai novo, né? Eu tenho Levi, ele tem 8 meses. E eu comecei a pensar, se a Paola fizesse isso, chegasse o único filho que nós temos, ela chegasse e dissesse, não, eu fiz um voto com Deus, e eu vou entregar o Levi ao templo, eu não conseguiria ficar como Eucana. Eucana descansou, porque ele entendeu que Deus deu aquela possibilidade a Ana. A Bíblia vai dizer que se desmamou Samuel. E eu gosto de entrar agora nisso. Samuel desmamado e é levado ao templo. Entenda comigo, eu gosto de conjecturar. E conjecturar é fazer você entrar na palavra. Chega Ana com um menino. Imagino eu que caminhando, olhando para o lado. Imagina, devia ter seus 3, 4 anos. Vamos supor 5. E ele chega diante do templo. Olha para o sacerdote. E o sacerdote, sem entender nada, olha para Ana, e Ana fala assim, eu vim entregar o meu sacrifício, o meu voto. E ela pega a mão de Samuel e entrega. Eu imagino o sacerdote pegando aquela criança e dizendo, e agora o que nós fazemos? Mas como você leu na primeira passagem, Samuel, na verdade, não poderia estar no templo. Por que, Daniel? Porque a promessa que Deus fez, as tribos seria que eles dividiriam a terra, e na divisão da terra, a única que não ficou com uma terra específica seria a tribo de Levi. E a tribo de Levi, então, tomaria conta do templo, e só a tribo de Levi poderia adentrar ao templo, ser sacerdote, ser levita, só a tribo de Levi. Mas lá estava Samuel, o efraimita,
o da tribo de Efraim. Sabe, eu comecei a olhar. E eu vou dizer, há uns anos atrás, quem olhava eu, Caleb, Felipe, Maicon, Benhur, de repente olhava e dizia, olha, esses só são para ajudar. Eles não têm como assumir trabalho. De repente alguém olhava e dizia, eles não têm estatura. Eles não têm jeito. Quantas palavras às vezes foram lançadas dizendo, tu não tem condição. Mas eles estavam lá ajudando. Eu passo a conjecturar o crescimento de Samuel no meio dos sacerdotes. Eu imagino os sacerdotes olhando para Samuel e dizendo, o que ele está fazendo aqui? Eu imagino Ofni e Finéias olhando para ele dizendo assim, o que esse efraimita está fazendo aqui? E eu comecei a remeter algumas situações, e Deus começou a trazer ao meu entendimento, e Deus começou a falar ao meu coração, Daniel, ao meu povo de Israel, eu mostrei para a tribo de Levi, que eu uso quem eu quero, como eu quero, e quando eu quero salvar alguém, não há quem impeça. Aí Israel não entendeu. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. E aí eu imagino, Jesus deve fazer assim, ó, já que os meus me rejeitaram, eu vou expandir para os eframitas de toda a terra, aqueles que não eram para ser salvos, aqueles que não eram para ser alcançados, aqueles que não eram para estar aqui, porque a minha salvação era para os judeus, mas agora eu vou lá no Brasil, eu vou alcançar o Daniel, eu vou alcançar o Josué, eu vou alcançar o Rafael, eu vou estender a minha salvação. Imagino eu, Samuel, porque muitas vezes as palavras, e eu quero que você entenda isso, porque você passa por isso. Quem nunca às vezes ficou martelando uma palavra que foi dita? De repente por um pai, pela mãe, de repente por uma mãe, de repente por um líder, de repente por alguém no serviço, de repente um superior. Sabe, eu vou trazer um fato para vocês. A minha mãe, ela falava para mim uma frase que eu vivia martelando aquilo. Você é igual ao seu pai. E aquilo me machucava. Porque ela falava muito mal do meu pai. E eu começava a entender que se eu sou igual ao meu pai, eu não presto igual a ele. Eu sou ruim igual a ele. E aquilo eu começava a martelar. Quem nunca passou por isso? Ou de repente na escola, você é feio. Quem nunca passou por isso? Aos gordinhos, você é gordo. Quem nunca passou por uma palavra que ela martelou e ela ficou ali e ela se alojou, ela achou espaço e aquilo foi crescendo e se tornou uma angústia. Você não conseguia sair daquela frase. Conjecturando, eu começo a olhar para Samuel, o efraimita no meio dos levitas. De repente eles passavam e faziam, eu sou da tribo de Levi.
Eu sou da conduta original de Israel. Eu sou merecedor de estar aqui. E Samuel, pelo contexto, eles tinham que estar lá. Não foi uma promessa feita a Samuel. Se você pegar esse contexto histórico, Deus não promete nada a Samuel. Mas eu gosto de ler, porque a Bíblia vai começar a falar mal dos filhos de Eli. A Bíblia vai começar a falar mal de Eli. E Deus precisava falar com alguém na terra. Deus precisava usar alguém na terra. E ele olha para Samuel e ele começa a ver: eu tenho um eframita lá. Eu tenho um eframita que ninguém dá valor. Eu tenho alguém que desprezam ele no lugar que ele está. Deus começa a chamar Samuel. E antes de Deus chamar Samuel, o versículo ele vai dizer: e Samuel não conhecia Deus, porque Deus não se falava naquela época. Agora a história começa a mudar. Por quê? Porque aquele que é desprezado é o único usado por Deus no meio dos levitas. Aquele que era desprezado, ele começa a ser alguém que chega diante de Eli e diz: Senhor, tu me chamou. E Eli vai dizer: não te chamei. Deus chama Samuel de novo e ele vai a Eli, diz: Senhor, tu me chamou. E pela terceira vez, Samuel, sem entender nada, quem estava chamando ele, sem conhecer a voz de quem estava chamando ele. E Eli começa a falar: não, Samuel, se te chamar de novo, você diz assim: fala que o teu servo ouve. E quando eu comecei a olhar o projeto que a gente está fazendo, o baseado em quê? Eu comecei a olhar que nós somos eframitas desse tempo. Enquanto os judeus estão lá, sem entender o que aconteceu, nós estamos pregando o evangelho do Cristo vivo. Enquanto os judeus estão lá, esperando Cristo para levantar o templo, nós entendemos que somos templo do Espírito Santo e deixamos Deus usar as nossas vidas para chegar em Jerusalém, para chegar nos Estados Unidos, para chegar aonde for e pregar o verdadeiro evangelho. E sabe o que eu comecei a entender? Que quando Deus começa a falar com Samuel, ele não se faz de coitadinho. Ele não chega para Deus e diz: Deus, eu sou da tribo de Efraim. Segundo o que eles me dizem, eu não posso. Mas Deus começa a falar com Samuel e Samuel começa a dizer: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E ele começa a se envolver e Deus começa a dar visão. Deus começa a dar profecia. Deus começa a dar sonho. Daniel, mas onde é que você quer chegar? Eu preguei lá na charrua. E eu falei uma frase ao qual Samuel estava deslocado. Quantas vezes chegaram para você e disseram: não era para você estar aqui. Quantas vezes chegaram para você e disseram:
O que ele está fazendo lá dentro? Ele não tem perfil para isso. Até ontem ele andava desse jeito. Aí hoje ele decide na igreja. Sabe o que é? É que quando Deus escolhe alguém da tribo de Efraim para andar no meio dos sacerdotes, e a Bíblia vai dizer que Deus nos escolheu para se assentar em meio aos príncipes. Deus nos escolheu para ser embaixadores dele. Deus nos escolheu para ser servos dele. Deus nos chamou de amigo. Ah, mas Daniel, nós não somos judeus, nós somos da tribo de Efraim, e Deus nos deu a oportunidade de entrar. Então aproveita essa oportunidade, não deixe passar em branco essa oportunidade. Será que Samuel teria outra oportunidade? Será que Samuel teria outra oportunidade? Nós estamos num tempo, ou você veste a camiseta e você vai trabalhar para o Senhor, ou você vai morrer e vai ficar dentro de uma igreja, azarando os outros, emperrando o trabalho. Ou você veste a camiseta e diz: eu sou cristão e eu vou trabalhar. Ou você vai ficar embargando a obra de Deus. Mas Deus não deixa a sua obra embargar. Deus levanta alguém para dizer: sai da frente. Deus levanta alguém para dizer: você não quer, eu vou. Qual base bíblica que você tem para isso, Daniel? A Bíblia vai dizer que os sacerdotes naquela época que auxiliavam Eli eram os próprios filhos. E aonde Deus entra com isso, Daniel? Deus entra no seguinte: a tendência é que quem assumisse no lugar de Eli era Ofni e Finéias. Deus está dizendo para você nessa noite: escolhe entre embargar a obra de Deus ou pegar as ferramentas de trabalho e começar a trabalhar. Daniel, mas eu vou morrer. Eu não sei se você vai morrer, mas Ofni e Finéias morreram. E Deus deu um basta na casa deles. E quem assumiu o sacerdócio, Daniel? O efraimita. Aquele que não era para assumir, mas estava disposto para trabalhar. Sabe, aquele que não era para assumir, porque não era o legado dele, não era a origem dele. Mas Deus disse assim: vai, Samuel, vai, que eu preciso de alguém que esteja disposto a trabalhar. Sabe quando te chamaram para fazer alguma coisa e você pensou: eu vou dizer não. Pare um pouco e pense. É Deus me dando uma oportunidade. Ah, mas Daniel, é tão difícil. Sim, é difícil. E se você for olhar aos meninos corajosos que a Bíblia vai dizer, Davi não era para ser rei. Mas Deus deu uma oportunidade para Davi, quando ele ouviu que o Golias estava afrontando o povo de Israel. E ele disse: não, eu conheço o Deus de Israel. Não era para estar lá, mas estava. Não era combatente, mas quis combater. Entenda isso. Você não vem em vão até aqui. Se você chegou aqui
Por mais que digam que você não era para estar aqui, mas você veio. E a ordem de quem veio é vestir a camisa e trabalhar. Ah, mas você chegou. Mas a ordem de quem chegou é vestir a camisa e adorar. Mas você chegou, então ora. Mas você chegou, então louva. Mas você chegou, então canta. Mas você chegou, eu não sei fazer nada. Mas se apresente para trabalhar. Eu começo a olhar e ver que Jesus, quando ele começa a escolher os seus discípulos, ele vai numa ordem aleatória. Ele não chega olhando e dizendo assim, não, olha, o Ben-Hur tem uma bela dicção, eu vou lá no Ben-Hur. Jesus, ele começou a sondar. Ele chegou em Pedro, pediu o barco emprestado. Imagino eu que ele viu o coração de Pedro ao não ter pegado nada. Estar lavando as redes sem um peixe dentro. Imagina alguém chegar para você e falar assim, ó, vou usar uma especificação que é o qual eu uso. Eu sou músico. Eu chegar para tocar e não tocar. E alguém chegar e falar assim, eu toco contrabaixo. E alguém chegar e falar assim, ei, me empresta teu baixo um pouquinho. E ele emprestar. Só que o problema não era ter emprestado. A bênção não estava no empréstimo. A bênção estava onde está o teu coração. O coração de Pedro até então estava nos peixes. E o pastor pregou isso. Aonde está teu coração? Ah, mas Daniel, eu venho porque me trazem para a igreja. Ei, aproveita. Você chegou até aqui, veste a camiseta. Daniel, eu não queria vir, mas eu cheguei. Ei, entenda, é a oportunidade que Deus deu para você. Eu vou contar um fato. E vou convidar você a orar. Daniel, eu não estou entendendo o que você está falando. Certo dia eu coloquei em meu coração que eu nunca mais entraria numa igreja. Que eu nunca mais colocaria os pés numa igreja. Eu fui tocar numa banda de rock. Onde todos usavam drogas. Eu fui tocar numa banda de rock ao qual todos bebiam. E eu era o mais velho deles. E eu não bebia. Eu não me drogava. Porque eu não queria. Porque eu tinha um temor mesmo saindo, dizendo que eu não queria mais botar os pés na igreja. Deus me deu uma oportunidade de passar por um irmão. E ele olhar para mim e falar assim, Deus quer que tu volte. E eu olhei para ele e falei assim, se Deus quer que eu volte, Ele que vai me buscar onde eu vou. E naquele dia, eu saí, porque eu já não morava mais em casa, minha mãe tinha me mandado embora de casa, para ir para um estúdio. E aquele dia eu saí mas com tanta raiva, que eu dizia assim,
Hoje eu vou tragar aquela maconha que eles usam. Hoje eu vou me afundar naquela cerveja que eles bebem. Mas eu nunca mais coloco os meus pés dentro de uma igreja. Chegando ao estúdio, eu estava montando meu set. E quando eu fui pegar o baixo para tocar, entra alguém dentro do estúdio. E essa pessoa entra falando em línguas. Ela me abraça. E ela fala para mim: tu não disse para mim vir te buscar? Aonde tu tivesse, tenho eu te dado mais uma oportunidade, porque tenho eu plano contigo. Ah, Daniel, então vou esperar isso. Nem todo mundo tem uma segunda oportunidade. Os filhos de Eli não tiveram a segunda oportunidade. Eli não teve uma segunda oportunidade. Samuel, o efraimita, não teria uma segunda oportunidade. A Bíblia diz que Deus não deu nenhuma oportunidade aos filhos de Samuel, que eram maus. Porque a promessa não era para os efraimitas. A promessa era para a tribo de Levi. A Bíblia vai dizer que Samuel, ele cumpre à risca tudo que Deus deixou para ele. Porque ele entendia que Deus tinha dado uma oportunidade. E eu quero convidar você a se colocar de pé. A gente muitas vezes fala um jargão que eu não sei como você entrou aqui, e realmente eu não sei como você entrou aqui. Quem sabe é o Espírito Santo de Deus. E através disso eu pergunto para você. A gente está em meio a uma pandemia e a gente não pode pedir para você sair do seu lugar. A gente não pode fazer aglomeração. Mas eu trago a você entender nessa noite. Deus te deu uma oportunidade. Você está aqui. De repente você ainda não aproveitou essa oportunidade. Com os louvores, com a oração, com o andamento do culto. Mas você chegou até aqui. Eu convido a você a não ir embora de qualquer jeito. Eu convido a você a não sair como você entrou. Eu convido a você que de repente entendeu que você está tendo mais uma oportunidade a colocar a mão no seu coração nessa noite. Ah, mas Daniel, eu já sou crente, eu sou cristão. A questão não é essa. A questão é que você erra todo dia. A questão é que você falha todo dia. A questão é que seus pensamentos mudam todo dia. E nessa mudança de pensamento, de repente você nem sentiu, mas já está longe de Deus. E Deus está te dando uma oportunidade de retomar aquilo que você deixou. De retomar aquele caminho que você estava tendo. Pense em Samuel. Ele tinha uma. Então aproveite cada dia. Aproveite cada minuto, cada segundo. Aproveite que você chegou até aqui. Ah, mas eu vim campear. O que é ser influenciado pelo teu Espírito? Saber, Senhor,
o que é viver uma vida contigo, aproveitando as oportunidades que tu nos abres, Senhor. Nessa noite, Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais para as oportunidades que nos aparecem. Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz sobre as oportunidades que nos aparecem. Senhor, que Tu abra o nosso entendimento para saber discernir qual é a oportunidade que Tu tem nos dado. Senhor, que não sejam palavras, que não sejam só pensamentos, mas sejam atitudes de Te servir, de buscar as oportunidades. Senhor, como foi com Teu servo Samuel, como foi com Teu servo, Senhor Davi, como foi com Timóteo, Pai. Jovens, Senhor, adolescentes, que buscaram a oportunidade das Tuas mãos. Que nessa noite, Pai, o Teu Espírito venha nos envolver a ter o entendimento de provar e aproveitar a Tua oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, nos traz o entendimento, Pai. A Tua palavra fala que nós pecamos por não conhecer e por não entender as Escrituras. Senhor, nós perdemos a oportunidade porque muitas vezes não entendemos. Senhor, muitas vezes nós não entendemos a liderança, não entendemos os irmãos mais velhos. Não entendemos, Senhor, a palavra que muitas vezes o nosso pastor dá. Que nós venhamos nessa noite, Senhor, entender as oportunidades. Em nome de Jesus.